Senhor, ergue seus braços. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Ore por seu irmão que está do lado. Você também tem esse poder vindo do Espírito Santo. Ore. Ore. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, meu coração. Erga suas mãos para quem vai pregar a palavra de Deus nessa noite, para que o Espírito Santo dê todo o entendimento, todo o discernimento dos Espíritos. Santo, e enche o meu coração, meu coração. Sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração, Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima. Seja louvado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Aplauda Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Senhor. Amém, 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 amém. Olha para o abençoadinho que está do seu lado e fala assim para ele: pode sentar, santo. Isso. Amém. Glória a Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Flávio. Eu faço parte de um grupo de oração que chama Templo do Espírito Santo, que acontece toda segunda-feira no Jardim Bela Vista, paróquia Bom Pastor. Amém? Amém. Tema proposto para nós nesta noite é discernimento dos espíritos. E eu quero entrar logo no tema, porque é um assunto muito importante e o tempo é escasso. Amém? Amém? Muito que bem. Discernimento nos espíritos, dos espíritos. É importante nós sabermos que todos os dons vêm de quem? Vêm de Deus. Todos os dons vêm de Deus. Pegue a sua palavra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4.
Você que não trouxe a sua Bíblia, não se preocupe, eu vou ler devagar, amém? São Paulo, então, ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, o seguinte: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Versículo 11 diz assim: mas um é o mesmo, e o mesmo Espírito distribui todos esses dons. Vou ler novamente o versículo 11. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Amém até aqui? Amém. Muito que bem. Esses dons, nós podemos dizer que são dons de serviço. Os dons, eles se dividem em 3 grupos: dons de inspiração, dons de revelação e dons de obras ou poder. Os dons de inspiração são profecia, línguas e interpretação. Dentro dos dons de revelação estão discernimento dos espíritos, palavra de ciência e palavra de sabedoria. Dentro dos dons de poder, fé, cura e milagres. Hoje falarei do dom do discernimento dos espíritos, que está dentro dos dons de revelação. Dons poderosíssimos. O que é essa palavra discernimento dos espíritos? O que significa revelar? Se nós pegarmos e começarmos a estudar um pouquinho, nós percebemos que revelar significa tirar o véu, deixar vir a claro, mostrar a realidade das coisas. A palavra discernir, ela deriva do latim, que é discernese, que significa separar, distinguir. Então, quando nós falamos em discernimento dos espíritos, nós falamos em discernir o espírito o qual está agindo naquele momento. Ah, Flávio, é o Espírito Santo, só pode ser o Espírito Santo. Será? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: será? É. Por que será? Porque é importante nós percebermos que existem 3 espíritos: o Espírito de Deus, amém? O Espírito do homem, o Espírito humano, amém? E o Espírito de Satanás. É por isso que a palavra vai dizer que nós não devemos dizer amém a qualquer coisa que nós ouvimos, porque quando nós dizemos amém, nós estamos então dando consentimento, aceitando aquilo que está sendo proclamado sobre a nossa vida. Muitas vezes o próprio demônio está falando, utilizando de um microfone muitas vezes, e você está acolhendo tudo aquilo como verdade de fé, sendo que aquilo não passa de uma mentira. É importante nós percebermos essas coisas, amém? Para que nós possamos entrar nesse entendimento dos 3 espíritos, convido você a pegar a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer assim: o Deus da paz, lá na página 1514, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, amém? O que São Paulo então está dizendo? Que é importante que todo o nosso ser seja mantido irrepreensível para o dia da segunda vinda do Senhor. Todo o nosso ser então, ele consiste em espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Flávio, é possível nós entendermos o que é espírito, o que é alma e o que é corpo? Sim. Todo ser vivente, ele tem um espírito. E quando esse espírito o deixa, o que acontece com esse ser vivente? Ele morre. Ele para de viver. Pega lá no livro do Gênesis, para que você possa compreender isso que eu estou falando. Gênesis, capítulo 2. Versículo 7. Está escrito assim: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida. Deus então, ele criou, qual foi o primeiro homem? Adão. E do que é que Deus formou o homem? Do barro da terra, sim ou não? Aquele homem, depois que foi formado, ele tinha vida, sim ou não? Ele não tinha vida. E o que é que Deus fez então? Soprou nas narinas daquele primeiro homem o sopro da vida. E aquele homem passou a ter vida, levantou-se de pé. Assim somos nós. Nós temos em nós um sopro de vida. É esse sopro que nos impulsiona a levantarmos de manhã, a nos esforçarmos para procurar aquilo que nos orienta a Deus. Esse é o espírito do homem. Não estou falando ainda do Espírito Santo. É o espírito do homem, que está junto com o corpo e que está junto com a sua alma. É possível tirar um pedaço do corpo e aquele corpo ainda continuar sobrevivendo, sim ou não? Sim. Tiramos uma perna daquele corpo e o corpo continua sobrevivendo. Podemos tirar um braço daquele corpo e ele vai continuar sobrevivendo? Sim. O que é necessário de nós tirarmos daquele corpo então para que ele morra? O Espírito que habita nele, o sopro de vida que cada um de nós contemos em nós, que é diferente do corpo e que também é diferente da alma. Flávio, o que é a alma então? Você que tem computador em casa ou que trabalha com isso, o computador ele tem memória, sim ou não? Ele tem memória. Como é que se chama a memória do computador? HD, é isso? HD. Nós somos então uma máquina perfeita criada por Deus, que contém também em si um HD. A nossa alma é onde fica contido toda a informação de uma vida inteira. Da mesma maneira que o computador fica armazenado ali componentes importantes para que nós nunca o percamos, em nossa memória também, em nossa alma também. Então o ser humano ele é composto por espírito, corpo e alma. Olha que interessante. O espírito do homem, ele pode ser influenciado pelo corpo
e também pode ser influenciado pelo Espírito de Deus. Vamos compreender mais para frente. Pega o Evangelho de São João, capítulo 16. Evangelho de São João, capítulo 16, versos 8. Página 1406. E vai dizer assim: e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á a verdade, toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Versículo 15 diz assim, tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. O evangelista, ele está falando, se utilizando de uma narrativa do próprio Cristo, onde o próprio Senhor vai dizer que é importante que Ele vá, para que venha o cumprimento da promessa de Deus, que seria o derramamento do Espírito Santo. Amém até aqui? Até então, não vou entrar nesse assunto, mas é assunto extenso, mas até então o Espírito Santo, ele era derramado sobre as pessoas em determinadas missões. Se nós pegarmos os profetas, os grandes guerreiros do Antigo Testamento, nós perceberemos que o Espírito Santo era derramado em situações. Mas o próprio Cristo, ele está falando que desceria sobre todo ser vivente o Espírito Santo de Deus. Cumpriria-se a promessa de Deus que haveria o derramamento do Espírito Santo. Se nós pegarmos o Ato dos Apóstolos, logo no comecinho, no versículo 8 do capítulo 1, está escrito assim, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Vos dará força. Então, uma vez descendo sobre nós o Espírito Santo, ele nos fortalece. Sim ou não? Sim. Muito bem. O Espírito Santo desceu sobre você. Ele encheu o seu coração, encheu a sua vida. Em que momento da história, em que momento da sua história, o Espírito Santo te encheu com essa graça que santifica nós todos? No momento que você foi batizado. Perceba, no momento que você foi batizado, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem do barro da terra e soprou sobre ele então o ruá, o espírito da vida. Mas ele não disse que sobre Adão estaria descendo o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma promessa dada a mim e a você, e a todo ser vivente que aceitasse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É por isso que Jesus fala, ide e pregai o Evangelho a todos os povos e a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Porque a partir do momento que nós somos batizados, o Espírito da verdade está em nós. Esse Espírito da verdade nos incita a vivermos a verdade. Cantávamos isso. Cantávamos isso. Quem não tem o Espírito de Deus
tem o espírito do mundo. São João da Cruz vai falar que a nossa alma, ela tem 3 inimigos: o mundo, a carne e Satanás. Nós vivemos em vista da salvação da nossa alma. Nós vivemos em vista da salvação daquilo que é precioso em nós. Eu brincava: se tirar uma perna a gente vive? Sim. Se tirar um braço a gente vive? Sim. Se tirar nossa vida, se tirar esse sopro de vida, nós morremos. Mas qual que é a função do corpo? E qual que é a função do sopro de vida que habita em nós? Preservar a nossa alma, para um dia nós podermos apresentar diante do Senhor. Toda a nossa vida na terra, ela é em vista da salvação das nossas almas, porque tudo aqui vai passar, sim ou não? Sim, tudo vai passar. Flávio, mas e o tema? É discernimento dos espíritos, o que que tem? Vamos chegar lá. Pega comigo lá no livro de Gênesis. Nós falamos do espírito humano, nós falamos do espírito de Deus. Agora vamos falar de um espírito que não é muito bom. Livro do Gênesis, no capítulo 3. Versículo 1 diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Veja que a serpente falou agora no versículo 4. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Lá no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 28. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Página 1160 na Bíblia da Ave Maria. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Eu vou ler e vocês prestam atenção e depois vocês me dizem de quem que a palavra está falando. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro e diz-lhe: eis o que diz o Senhor Javé: eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio, diamante, crisólito, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeraldas, trabalhadas em ouro. Tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que foste criado. Então a palavra está falando de uma criatura, sim ou não? A palavra está falando de alguém que foi criado. Ouça agora: eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. O que quer dizer colocado sobre a montanha santa de Deus? Quer dizer que esse querubim protetor, ele estava no mais alto patamar. Ele era um querubim que estava no mais alto dentro da hierarquia. Fostes irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani
da montanha de Deus. Olha que coisa. Era uma criatura, beleza acabada, sim ou não? Ele foi colocado no mais alto patamar na montanha de Deus. Dentro da hierarquia ele era o maior. Porém, por causa da sua vaidade, por causa dele ter beleza acabada, diz o versículo 12, e porque ele se encheu de vaidade, Deus o expulsou, baniu da montanha de Deus. Deus então arrancou aquele querubim e lançou fora. Versículo 17: o teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinastes a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Versículo 19: todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com o seu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto. Foste banido para sempre. A palavra de Deus, eu quero que você entenda isso de forma espiritual. Nós estamos falando de discernimento dos espíritos. Nós falamos do espírito do homem. Nós falamos do Espírito Santo. E nós estamos falando de um outro espírito, que é o espírito de um anjo, que outrora era um querubim protetor. A palavra vai dizer que tamborins e flautas estavam a teu serviço, quer dizer então que ele era envolvido com música. Tinha beleza acabada, não tinha nada para fazer nele. Porém, ele achava que aquele brilho que ele tinha era dele, sendo que aquele brilho que ele continha era reflexo da glória de Deus. Foi expulso, lançado à terra. Estrela errante, que não guardou a dignidade de filho de Deus, e foi amarrado com laços eternos nas trevas, até o dia do julgamento final. Nós estamos falando do demônio. Nós estamos falando de Satanás. O Apocalipse vai dizer que houve uma batalha no céu, e ele então perdeu essa batalha, foi expulso. Num outro versículo vai dizer que com a sua cauda ele arrastou uma terça parte das estrelas do céu e vieram junto com ele para a terra. Nós estamos falando do que então? Nós estamos falando dos anjos decaídos que vieram obrigados por Satanás? Não. Vieram junto com Satanás porque quiseram. Porque poderiam sim ter negado o convite, mas aceitaram. Então, quando nós falamos dos espíritos malignos, nós não estamos falando somente do demônio Satanás, porque ele é um. Nós estamos falando de todos os anjos decaídos, que são muitos. Se nós pegarmos o livro de Jó, Deus pergunta para Satanás: de onde vens? Ele responde: eu venho de andar por derredor da terra. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente Deus tem esse poder de estar aqui no meu coração e no seu, nesse exato momento, e ao mesmo tempo lá do outro lado do planeta, no coração de uma outra pessoa, movendo ali. O demônio não tem esse poder. Então muitas vezes nós falamos assim: o demônio fez isso, o demônio fez aquilo. Nós estamos superestimando aquele que é derrotado, porque ele não é sozinho. Junto com ele, aqui nesse planeta onde nós vivemos, existem milhões e milhões de demônios esparramados por toda a terra. É por isso que é importante que nós saibamos discernir, separar o que é o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito de Satanás. Não digo isso somente no âmbito espiritual, não, mas o pai de família, na criação dos filhos. O homem de Deus, ele tem que ter o discernimento dos espíritos para saber onde entra, para poder saber como é que sai.
O homem de Deus, ele tem que saber falar com as pessoas, porque muitas vezes uma palavra mata. Se ele está falando a verdade, aquilo vai exortar, vai salvar. Mas se ele estiver falando uma mentira, aquilo pode matar uma pessoa. Mata a alma da pessoa. Já imaginou eu pregar uma mentira para você aqui, e você passar o restante da sua vida acreditando naquilo porque foi eu que preguei? O Flávio falou, eu acredito. E você leva aquilo para a sua vida como verdade de fé. E lá no finalzinho você descobre que aquilo passou uma mentira. Você viveu a sua vida toda vivendo uma mentira. É por isso que vai dizer que dentro dos dons de revelação, o discernimento dos espíritos é um dos dons mais importantes que existe. Porque ele cuida de todos os outros. Não adianta nós cantarmos, tocarmos bem, pregar bem a palavra, conduzir bem os momentos de oração, ser uma pessoa com bastante eloquência, bastante oratória, mas não ter discernimento nenhum. Não adianta, muitas vezes, o sacerdote ele ser ungido, mas também não ter discernimento no falar com as pessoas. Não adianta eu encher um grupo de oração com 500, 600 pessoas, sendo que aquilo que eu estou pregando é sem discernimento algum e estou levando você para o inferno. O discernimento dos espíritos é o que vai diferenciar, é o que vai separar o que é certo do errado. Amém? Está aqui? Amém? Está aqui? Pega comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Isso, Hebreus capítulo 4, versículo 12, página 1529, na Bíblia da Ave Maria. Vai dizer assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Forte isso, né? Vejam, a palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Flávio, como é que eu então vou adquirir o discernimento dos espíritos? O discernimento dos espíritos é um dom de Deus, sim ou não? É um dom de Deus. Acompanha o Espírito Santo. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, então, traz consigo todos os dons. Ah, Flávio, mas eu não tenho discernimento dos espíritos. Flávio, eu não tenho oração em língua. Mas você não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo não foi te dado como graça? Junto com o Espírito Santo, todos os outros dons vêm. É diferente de não tocar violão. Muitas vezes uma pessoa demora anos para adquirir o nível que o irmão está. Anos. Existem dons que são natos. A pessoa aprende a tocar violão, a pessoa aprende a cantar. Mas quando ela põe em serviço da obra de Deus, aí muda totalmente, aí vira ministério. Aí então é um dom para salvar, para curar, para libertar, para exortar.
A oração em línguas, ela está aí. A profecia está aí, Deus fala com você. Da mesma forma que o discernimento dos espíritos também está aí. Mas por que é que eu não uso então? Porque pode ser que você não tenha trabalhado ele em seu coração. E como é que a gente fortalece os dons em nós? Buscando na palavra de Deus. Buscando na palavra de Deus. Ninguém consegue nada fora da palavra de Deus. Ninguém consegue nada fora. Eu quero pregar bem, mas não lê a Bíblia. Eu quero profetizar, mas só fala da carne. É fácil nós percebermos quando aquilo que o homem está falando vem de Deus ou não. A profecia, ela exorta, edifica e consola. A palavra do profeta, ela causa no seu coração algo que te movimenta à busca da conversão. A palavra de Deus, ela tem que transformar a sua vida. Não adianta você querer pregar a palavra, mas vir aqui na frente e ficar falando somente de você. Uma vez convidaram para pregar num dia de efusão, numa outra cidade. Cheguei lá, a igreja lotada. A irmãzinha falou bem assim para mim: Flávio, daí você prega o seu testemunho? Eu falei: já estou voltando embora então. Por quê, irmão? Porque eu não vim para falar de mim, eu vim para falar de Deus. O dia que eu me colocar de pé, com o microfone na mão para falar de mim, eu estou na carne. Eu estou na carne, não é o Espírito Santo, eu estou na carne. E pode até ser o espírito do mal, para querer causar vaidade no meu coração. O pregador tem que pregar a palavra de Deus. O homem do louvor, o homem da música, ele tem que cantar, louvar a palavra de Deus. O profeta, ele tem que profetizar a palavra de Deus. O servo, ele tem que estar com a palavra de Deus nos lábios. Começou a falar dele, começou a falar das coisas do mundo, ou é o espírito humano, ou é o espírito de Satanás que está ali. Fala assim: misericórdia, me livrai do espírito maligno. Tem piedade de mim, Senhor. Agora veja a oração que você vai falar agora. Me livra de mim. Me livra de mim, Senhor. Porque eu sou fraco e sou pecador. E muitas vezes quero fazer minha própria vontade. Muitas vezes quero fazer minha própria vontade. Jesus perguntou para Pedro: e tu que dizes? Eu quero encerrar lendo para você o Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Que diz assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E assim nasceu o primeiro Papa da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entre o meio do povo, as pessoas achavam que Jesus Cristo era um profeta, ou alguém que veio lá do passado.
Aí Jesus perguntou para Pedro: e tu, Pedro? Quem dizes que eu sou? Como é que é seu nome, irmão? Quem dizes que eu sou? O próprio Cristo, Ele pergunta diretamente para você: o que dizes que eu sou? O que é Cristo para você? Apenas alguém que passou por essa terra, que curou, que libertou? Ou Ele é o seu Senhor, o Filho de Deus, o ungido, escolhido para salvar todo o gênero humano? Você pode dizer assim: ah, Jesus é tudo para mim. Isso é raso. É muito raso. Jesus é o meu grande amor, Ele é tudo para mim. Isso é raso demais. Porque isso qualquer lábio pode proclamar. Mas você dizer assim com convicção que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para me salvar e salvar a todo o gênero humano, isso é mais profundo, porque isso é uma verdade. Não envolve emoção, não envolve sentimentos, mas envolve um espírito discernido naquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Não envolve sentimentalismo, não envolve emoção, porque Deus não te convida a ter uma fé emotiva. Deus te convida a ter uma fé contundente e concreta naquilo que é, não naquilo que se ouve somente, mas naquilo que se vive. Ai de mim, ai de você, se vivermos somente da boca para fora, somente um evangelho para que as pessoas vejam. Isso não te leva a nada, não me leva a nada. O evangelho tem que ser vivido de dentro para fora. De dentro para fora. Feche seus olhos por um instante. Pode ser que esse daqui seja o último dia da nossa vida. Pode ser que hoje seja o último dia da sua vida. Pode ser que seja o último dia da minha vida hoje. Se eu morrer hoje, que seja cumprida a vontade de Deus, porque eu tenho Cristo como convicção em minha vida, como meu Salvador, como filho daquele que é o grande eu sou, aquele que veio para me libertar das amarras do pecado, que me encheu do Espírito Santo e te encheu também desse mesmo Espírito. O Espírito que clama dentro de você: Abba, Pai. Ei, você não é qualquer um, meu irmão. Dentro de você habita um Espírito que é santo. Habita um Espírito que é santo. Não permita que o espírito humano ou que o espírito de Satanás te confunda. Não extinga o Espírito que habita dentro de você, mas clame alto assim que desejar. Porque quanto mais nós clamamos, mais Deus nos dá. Quanto mais nós pedimos, mais Ele tem para nos oferecer. Mais Ele tem para nos oferecer. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Vai se colocando em pé. Isso. Minha alma tem sede. Ergue os teus braços. De ti, ó meu Deus. Canta isso. Minha alma suspira Isso. por ti. Solta a sua voz. Sopra em nós, sopra em nós. Deseje. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Solta a sua voz agora com toda a força.
majestoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Convido a você que pode se colocar de joelhos nesse momento, para que possamos adorar o nosso Senhor e Salvador, se prostrar diante daquele que vem ao nosso encontro para adentrar em nós e ser fonte de força e fortaleza, alimentando o nosso corpo, mas principalmente a nossa alma, para compreendermos melhor as coisas de Deus, para discernirmos melhor as coisas de Deus. Ele se deixou como alimento a nós e está nesse sacrário, em todos os sacrários da Igreja Católica. Nós devemos render graças, agradecer por Ele se dar a cada um de nós, vir ao nosso encontro. Convido você a adorar verdadeiramente o nosso Deus, a Jesus Cristo sacramentado, que aqui está. Soberano, majestoso, incomparável, ó Deus, soberano, majestoso, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder.
impera sobre nós, impera sobre nós, impera sobre nós. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, de louvor, honra, glória e poder. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dadas neste momento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos, se tiver alguém que tem um testemunho, hoje nós temos um tempo para testemunho. Se tiver alguém que tenha testemunho, pode vir aqui na frente. Ninguém? Irmãos, nós estamos nos aproximando do nosso curado para amar. Dia 25, 26 e 27. Já está aí, já está pertinho, né? Nós estamos nos aproximando. Eu sei que algumas pessoas aqui pegaram ficha. Se estiver com as fichas já preenchidas, trazer para nós, para que nós possamos organizar a parte de alimentação, a parte de acomodação, né? Trazer para nós. A caixinha de pedido que está aí no fundo, alguém pode trazer aqui para mim, na frente? Hoje a gente ganhou um relógio. Uma pessoa deu um relógio para a gente, né? E disse que era para a gente colocar na rifa para arrecadar fundos. E às vezes nessa próxima semana a gente vai colocar esse aqui. Aí a gente vai colocar lá no grupo lá. A gente ganhou, não sei quem foi que doou, né? No caso está aqui comigo aqui. Tá bom? Eu convido vocês para ficar em pé e estender as mãos sobre essa caixinha, que tem vários pedidos, tem bastante pedido aqui, para que nós possamos rezar. Para que nós possamos rezar para cada pedido que foram colocado aqui, talvez pedido de emprego, sei lá, pedido que estiver aqui, que chegue aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós aqui estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Flávio, Deus abençoe. Deus lhe pague por ter trazido a palavra. Cleito, Deus lhe pague. Deus abençoe por estar aqui. A todos vocês, Deus lhe pague. Deus abençoe. Abraça bem o irmão para ir embora. Fala para ele, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Pronto. Existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto, dá sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar.